tava falando com o Alan ali, o Marcelo da Angra, ele Angra? Eu tava lendo a biografia da banda, teve o André Matos, já faleceu, inclusive, né? Isso, Era um exatamente. maestro, ele tocava piano, eu vi ele cantando, o cara tinha muito talento, né? Ele era incrível. Sim. Incrível mesmo. Você chegou a conhecer ele ou não? Sim, não na banda. Sim, Porque eu entrei na banda tem 10 anos e já tinha saído, né? sim. Mas eu já encontrei com ele 1000 vezes e já fizemos workshops juntos. Legal. Eu lembro de um workshop em Volta Redonda. Cara super educado, um lorde, assim, bem culto, né? Fala muito bem sobre qualquer assunto. Falava X idiomas, nem sei quantos. Sim. E infelizmente nos deixou cedo, né? Sim. Vamos dizer, velho, Foi São Pedro, um choque. Foi. um choque Pra de todo mundo. A impressão que me deu é que foi de repente. Uhum. É. Foi repentino. Foi repentino. Sim, sim. Mas deixou um legado, né? Pô, isso aqui é importante. Que legal. Você sabe que aqui em Brasília, às vezes eu bato papo com músico, tá conversando com um amigo meu, que eu sou de música, todo mundo te conhece. Ah, é? Não tem nenhum que não te conhece. Coisa boa. E engraçado que toda vez que eu falo do Marcelo, quem é músico dá um sorrisão. Ah, que legal, professor. Então você é querido. Que coisa Você é boa. muito querido aqui em Brasília. É legal que eu conhecia sua escola, Sim. Ah, que legal. conhecia você, eu só não sabia que vocês eram uma coisa só. Olha só, que interessante, né? Mas é bom você falar isso, porque isso é uma falha grave, né? Você vê hoje, todos esses donos de empresa viraram a cara da empresa, né? Exato. Desde do Elon Musk, ao cara da Havan, né? Você sabe, eu acho que eu talvez tenha falhado um pouco nisso, em conectar mais a minha imagem. Mas eu não sei se é uma falha, né? Será? Porque dependendo do plano que você tem para a empresa, É. não ser personificado em você, bom isso é uma demais. vantagem. É verdade. Verdade, né? Na hora de vender ou coisa assim, né? Exato. É o fato de não ter Hoje personificação. a escola funciona. Eu tenho 2 unidades, uma na Asa Sul, 111 Sul, e uma na 708/9 Norte, né? Sim. Já tive uma unidade aqui aqui no Sudoeste, já tive uma unidade em Floripa por 6 anos. Legal. Só que assim, cara, essa coisa de dividir a minha vida entre o Marcelo empreendedor e o Marcelo guitarrista, músico, artista, tem uma complexidade, porque eu lembro que quando o terapeuta que fiquei muitos anos, ele falou assim: Marcelo, você foi uma figura muito engraçada, muito única. Porque o artista ele tem que ter os pés fora do chão, né? Ele tem que chegar à realidade de uma forma diferente, ele tem que se conectar com esse mundo das ideias para poder transformar isso em arte, né? Já o empresário, ele tem que ter o pé fincado no chão de certa forma, porque é número, é lucro, prejuízo, investimento, não sei o quê, né? Ele falou, e me parece que você está sempre com o pé muito no chão, o outro muito no ar. Tem um botão de já todo, você liga e desliga, o artista e o empresário. E eu nunca achei que isso fosse uma peculiaridade. Sempre achei assim, normal. Tô fazendo o que eu sempre fiz, né? Sim. Mas agora, né, eu falei que fiz 50 anos de idade esse ano. É muito engraçado, porque eu conheço outras pessoas, ou músicos, ou empresários que eu transito nesses dois mundos. E, cara, a pessoa é muito full um ou outro. É muito difícil você. É uma combinação difícil mesmo de se encontrar. Sim. E eu falo isso não com. Talvez até não seja bom, porque talvez eu imagino que eu seria um músico ainda melhor e o empresário ainda melhor se eu fosse só um dos dois, mas eu não posso esquecer que quando eu já fui muito pro lado do empresário. E me entristece, sabe? Me deixa, porque eu comecei nessa história da guitarra, não foi para ser dono da escola só. Foi pra tocar, pra estar no palco, pra estar tocando com pessoas, tá? Sim. O que você gosta, né? É o que eu gosto. Você teve que abrir mão da bolsa que você ganhou pela escola. Exato. Como é que você se sentiu? Porque é uma baita de oportunidade a bolsa que você ganhou. É verdade. Pra mim, eu tinha 2 anos pra decidir. Eles dão um prazo, né? Então eu cheguei a correr atrás. Eu precisava, por exemplo, eu não tinha não sei se era o TOEFL ou uma outra dessas certificações de inglês. É isso, perfeito. Eu fui tirar e me matriculei. Eu tava correndo atrás disso mesmo sem ter a decisão definitiva do que eu faria. Mas o fato é que isso aconteceu comigo, de certa forma, tarde. Eu já tinha. Você vai entender por que eu tô falando isso. Tinha 26 anos. Sim. Mas eu já tinha escola, né? Eu já tinha uma vida aqui, uma banda que tocava e não sei o quê. E aí, eu não tinha um pai e uma mãe que dissesse assim, ó, Vai que eu seguro. Vai que eu seguro. exato. Entendeu? E mesmo lá, porque eu ganhei a bolsa da faculdade, mas e a moradia, a comida, em dólar, Sim. numa época em que. Pô, então eu pensava assim, tá, eu posso usar o dinheiro que eu ganhei na escola para pagar. São 4 anos, tipo. E outra coisa, eu sei como a escola funciona comigo na escola, e sem mim. É verdade. Como é que vai funcionar? Será que eu consigo ficar. De repente eu não consigo terminar lá e volto, já não tem mais da escola também, ou tá num outro patamar. Fiquei preocupado. E aí nessa, em dado momento, chegou ali o deadline, né? Aquela coisa assim. Sim, da decisão.
E eu acabei não indo. Foi um pouco frustrante, porque era um sonho pra mim desde moleque. Meu sonho era ter ido pra lá cedo, né? Sim. O que era totalmente possível, caríssimo. Negócio assim, não sei quanto tá hoje, mas é bastante dinheiro. Sim. Né? E pra gente mais caro ainda, porque em dólar, né? Sim. Mas eu sou feliz com o que aconteceu por eu ter ficado também. Então eu acho Sim. que foi uma escolha E acertada. hoje você consegue conciliar bem a escola e tá viajando, tá em turnê, consegue conciliar bem? Eu aprendi, tô aprendendo ainda, né? Tá no Eu processo, né? a delegar melhor. Eu sempre fui muito centralizador, né? Não que eu não seja mais, eu sempre. Você tá falando do negócio das altas habilidades. Uma das características é uma certa inflexibilidade nas ideias por achar que sabe o caminho melhor. Porque você pensa tanto naquilo. Rigidez A cognitiva, rigidez, né? exatamente, né? Então, assim, pra mim É aquela coisa que tem que ser daquele jeito, é mais ou menos isso, é Alan? exatamente isso. Exatamente isso. Ou então você pensa, só funciona quando eu tô lá. Né? Uma coisa por causa da outra, né? Então, assim. E não é porque. Não é uma coisa de ego, não vem do ego, não vem de sou eu que mando, eu sou do. Entendi. É assim, cara, eu fiz e refiz isso 1000 vezes e tem um porquê de ser dessa forma. Sim. Pra você só faz sentido daquele jeito, sabe? Sim. E pra trocar tem que ter uma justificativa muito plausível. Porque senão te agride como ser humano. Exatamente. Você sabe que eu fui professor Exatamente. dele na escola de freira, né? Tu sabia disso? Tu acredita nisso? Escola de freira. Imaculada Conceição. Tu acredita nisso? Escola de freira. Tinha as irmãs e tudo. Você era o professor mais novo, não era? Era. Dos que tinham lá, eu lembro Na que época, mais novo, Tanto que teve um grupo ali que se tornou seu amigo, né? Tenho amigos até hoje. O Marquinho, né? Tenho amigos até hoje. A gente ficou amigo mesmo. Sim. Eu lembro que uma vez você foi almoçar lá em casa. Sim. Lembra? Eu falei, mãe, o professor vai almoçar aí. Faz mais comida. Fritou uns ovos a mais lá. E acho que talvez tenha sido até esse episódio do Essa guitarra do foi, pedal, né? foi. Você tinha um Fusca. O azul. Você me lembrou. Tem memória boa também. Tu tinha medo de altura também. Medo de altura na cachoeira. Mas você sabe que até hoje, medo eu não digo, mas eu me sinto incomodado em grandes alturas. Não é gostoso. Tem gente que vai naqueles arranha-céu, gosta de se pendurar. Eu não deixo de ir. Sim. E eu olho, Mas mas cara, eu tenho um respeito, eu assim, uma sei, coisa meio, eu sabe? sei. Não... Engraçado, o avião eu vou de boa, mas Quando quando seu filho gosta de escalada, né? Não é louco? É o inverso, né? Não é louco Não isso? é louco isso. É muito louco isso. Mas olha aqui, como isso é louco? Ele gosta de escalada, mas ele teve um período na pandemia aí de ansiedade e depressão. Ele criou medo de voar e avião ele não entra. Tá melhorando agora, vamos fazer um teste, mas assim, não entra mais. Eu tinha pânico. Eu já abri mão de possibilidades profissionais porque eu não queria ficar viajando. E minha esposa tá fazendo medicina em Porto Alegre. Então isso agora pra mim virou normal voo. Eu preciso perder desejo, perder o medo de voar. Eu fui estudar desastres aéreos. Olha que O que pode parecer maluquice de você falar assim, cara, você tá estudando desastre, você pode ter mais medo ainda. Mas na verdade não, porque você entende como é que funciona. Exato. E quando você entende como é que funciona, você sabe a quantidade, o quão improvável é um acidente. Sim. E cada vez que a estrutura aeronáutica ela é tão bem feita que ela é antifrágil, né? Cada vez que Tem um acidente, você escuda pra isso. por aquele motivo não vai ter outro. Exato. Pode até ter outro acidente por outro motivo, mas aquilo lá que aconteceu Não naquele vai acontecer mais. não vai acontecer mais. Você fica assim, o pessoal tá gastando tanta energia e dinheiro e tempo atrás de uma caixa preta. Igual daquele Air France que caiu na água. Sim. O pessoal fala que Isso acontece mais. Tinha um maestro aqui de Brasília, do Sim. do Teatro Nacional. Aqui não deve acontecer mais daquele jeito. Você achar aquela caixa preta foi uma luta. E aí quando você vai ver o porquê que caiu, você fala, nossa, é tanta Eu entrevistei coisa. um rapaz aqui no podcast que ele estava liderando as buscas para achar o Air France. Olha só. É, Sério mesmo? ele estava comigo aqui umas semanas atrás. Esse mesmo voo. Ele era da FAB, hoje ele não é mais. E ele estava liderando as aeronaves que estavam buscando os troços. E o legal foi o modelo matemático. Um grupo de matemática que criou um modelo matemático. Um pra dos ver como é que motivos funciona. porque ele deixou a FAB foi o retorno de um dos voos. Porque ele pega uma tempestade, ele conta no podcast, e foi uma tempestade que ele ficou sem instrumento. Uhum. Quando acho que ele pousa em Fernando de Noronha, alguma coisa assim, não sei exatamente aonde, ele para pra pensar e fala, cara, hoje quase eu fui, Já deu pra isso pra mim. E muda de carreira. Hoje ele é palestrante, ele tem uma empresa de projetos, Legal. assessoria em empresas, hoje ele largou a FAB. Ele era oficial da FAB, hoje seria coronel.
Olha só que O interessante. cara que larga a FAB. É, Ou seja, sim, então a gente pensa, né? Muita gente que sai daquela caixa, daquilo que em algum momento planejou, Sim. mas de repente numa fase da vida entendeu que não era mais aquilo. exatamente. Sim, Pode acontecer, sim. né? E gerações mudam cada vez mais rápido. Sim. É. Alan, você tem laudo de autismo? Não. Não, tem altas dois habilidades. nomes, exato. Altas habilidades. Você consegue identificar um aluno assim fácil? Não consigo identificar, você desconfia, você não Sim. bate o martelo. E aí, uma vez que você começa a ver determinados padrões, você sugere à família que procure alguém para poder dar o diagnóstico. Fazer o psicológico. Exato. Sim. Aquele Então que a ama. escola hoje tem esse olhar. Tem. Porque na minha época eu não tinha nem esse conhecimento. É verdade. Nem o conhecimento eu tinha. Nem eu. Sim. Eu comecei a ser investigado, fui fazer terapia depois dos 30, quase com 40 anos, fazer terapia a primeira vez. Sim. Então, exato, porque o conhecimento traz esse tipo de coisa. Sim. E aí, o que mudou pra mim? Você começa a se entender. E aí você começa a se perdoar de decisões que você tomou lá atrás. Boa. Porque você ficava assim, putz, por que eu fiz isso? Pô, eu errei ali. E aí você olha pra lá e fala, putz, eu errei por causa disso. Não justifica errar de novo, mas eu me perdoo pelo que eu fiz lá atrás. Legal. E esse processo de autoconhecimento, ele é muito gostoso. Sim. E aqui existe algum acompanhamento, algum trabalho para esses alunos, os projetos, alguma coisa direcionado mais para eles, o acompanhamento? Você tem, primeiro você tem psicóloga na escola que ajuda. Então, Sim. no momento que você tem isso, vai para a psicóloga. Sim. A psicóloga identifica e aí fala para a família para ir buscar ajuda. Porque aqui trabalha de forma mais aguda. A questão crônica, o acompanhamento, isso acaba que você tem que ser fora da escola. Sim. Você tem a orientadora, cada segmento é a sua própria orientadora. E a orientadora está ali com o menino o tempo inteiro. Sim. Então, ela é a melhor pessoa para conseguir ter a percepção. É claro, junto com os professores. Sim. Mas o professor, principalmente, por exemplo, do ensino médio ou do fundamental anos finais, ele fica pouco tempo com o aluno. Por exemplo, você dava 2 aulas por semana para ele. Sim. Você não está o tempo todo com o aluno. Sim. Depois que sai lá do Tatia, lembra que você tinha uma professora? Sim. Tinha a Joselita, tinha a Conceição, que dava todas as matérias. Depois que você vai para o Fundamental 2, agora não, você não é especialista em geografia, em matemática. Então, às vezes, o professor fala, putz, esse menino é diferente nisso aqui. Que legal. Então, vai depender também de onde ele vai focar aquilo. Porque, às vezes, o menino tem altas habilidades, ele não se sente desafiado. É o que a gente estava falando mais cedo. Exato. E aí ele aperta o off da escola. Se desmotiva. Ele mostra um desinteresse. E aí a capacidade que ele tem, ela é escondida pelo desinteresse. Então é difícil perceber ali. Entendi. Eu tenho um amigo que. Você tem uma equipe multidisciplinar para isso. Sim. Exato. Eu tenho um amigo que, inclusive, não sabia nem que se fazia isso hoje em dia. Só que ele foi diagnosticado cedo. Aí pularam um ano ele. Porque ele estava desinteressado, né? Então ele, ainda criança, não sei, estava na segunda série, foi direto para quarta, ou alguma coisa assim, né? E foi o que fez sentido para ele naquele momento ele acender essa coisa do estudo e tal. Sim. Sim. Não, certo de falar. Seu filho, quando estava no ensino médio, o ensino fundamental, independente de nota, você tinha essa cobrança em cima dele? Tem que tirar uma nota boa? Mais ou menos semelhante à cobrança que fizeram em você, ou você Não. já tinha a cabeça aberta para entender? Bom, peraí. Eu tinha a cabeça aberta para entender o seguinte, eu falava para ele exatamente isso, lembra? Eu falava para ele assim, ó, no colégio você tem que passar, é o que você passa. Se você gostar muito de estudar, quanto maior a nota, melhor e tal. Agora, se não é o estudo, você me diz o que é e nisso você vai ter que... É guitarra, na época eu tocava guitarra. Então, cara, você vai estudar guitarra dentro, né, da melhor forma possível, nos melhores lugares possíveis e com todo esse apoio. Você é judô, uma época ele estava fazendo judô. Então vamos ver como é que se faz para você ficar bonzão no judô mesmo. Se é isso que você quer para sua vida, né? Eu acho que isso, a Você é profissão... bom, você tem que ser extraordinário. Sim, Exatamente. porque aquilo que você é bom vira missão. Aquilo que você é bom vira missão. Exatamente. O pão hoje, o pão hoje tá numa situação muito complicada. Sim. O ótimo está ficando complicado. Você tem que se tornar Isso, extraordinário naquilo. Então sua visão é extraordinária. Você quer sair do tradicional? Então o que você quer? Nisso você vai ter que ser extraordinário. Eu lembro que eu falei pra ele, eu falei, se você quiser ser marceneiro, construir imóvel, ok, a gente vai ver onde você vai aprender isso, mas você tem que ser um marceneiro daqueles, ser o cara. Sim. Aí isso eu vou te cobrar, né? Ou então, não, mas então não sei o que é, não é nada disso.
Então é a escola. Lá na escola, meu irmão. Não, porque alguma coisa, né? Senão Sim. a dedicação tem que ir pra alguma coisa. Porque eu sempre falo isso, os meninos falam, eu não tenho tempo. Eu falo, cara, não existe tempo na sua vida que você vai ter mais tempo do que hoje. Tem 15 anos, é o lugar que você mais tem tempo. Você não tem filho, não tem esposa, não tem Paga conta. pagar conta, não tem que... Ah, mas eu vou todo dia pro colégio. Ele dá um... A vida é assim. Ficou nascendo, pô. E é porque se voltar no tempo, o cara inteligente é o cara que sabia matemática. Então eu sempre fui tratado porque eu tinha facilidade com matemática. E eu tenho um amigo. Bola é inteligente, Porque ele sabe matemática, física. E eu tenho um amigo que hoje é advogado da União, Diego, que ele me apresentou o ano, inclusive. Olha só, que Eu legal. vou pegar isso, fazer o corte aqui, vou perguntar pra ele. Cara, ele é um poeta. Olha Ele só. escreve. O casamento dele eu chorei. Olha que é difícil me emocionar, porque ele escreveu uma música e tocou pra esposa dele. Lindo. E isso não é dado como, não era visto como inteligência. Sim. Verdade. Verdade. Não é- Inteligência só medida em escola, em nota, em desempenho e boletim. Em matemática, Que em ciência, Cara, no o cara é outra QI linha. alto. Que alto. Exato. Matemática, física. Matemática, física, era o cara inteligente, o cara das artes não era visto assim. É. E cara, é genial. Sim. E é genial. É. Então isso é interessante com o tempo. Agora, Marcelo, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você se sente hoje cumprindo sua missão? Tocando, viajando e alegrando o público. Sim. Eu vi um vídeo do Dangra com a Sandy. Sim. Achei mó barato. Muito legal, né? Cara, achei o vídeo mó barato. Que Então, que cruzamento de Cara, foi carreiras, muito né? legal. Muito legal o vídeo. E assim, a gente via que você tocava assim com prazer. Mas eu Cumprir a tenho que missão. É isso mesmo. Cumprir a missão. Eu me sinto muito bem, eu me sinto, primeiro de tudo, grato, né? Assim, é um exercício que eu faço diariamente, porque não só viver do que você ama, mas viver bem do que você ama, eu sei que não são muitos, né? Sim. E eu, graças a Deus, construí, né, uma estrutura que faz com que eu tenha uma vida, eu, meu filho, né? Sim. Minha mulher, enfim, a gente possa viver de uma maneira... Agora, talento é importante, talento ajuda. Agora, talento sem esforço, sem estudo, não... é o que o Alan Tá falou. cheio de gente Ser talentosa bom aí. é pouco, né? Ser bom é pouco. Sim. O talentoso, puramente talentoso e preguiçoso, vive de lampejo. Olha só. Exato, ele vive de lampejo. Ele aparece, fala, caramba, que ideia. Só que depois ele desaparece porque ele não consegue Ele implementar. não tem constância. Exato. E aí, o cara disciplinado, mesmo sem ser tão talentoso, ele consegue manter o nível aqui, ó. E em média ele vai na frente. É o que eu. Tem duas frases boas sobre isso. Eles falam que deixa eu lembrar. Eu adoro aforismo, nunca lembro quem disse o quê. Mas uma delas fala que, sei lá, é sobre 90% transpiração e 10% inspiração, né? Sim, Alguma verdade. coisa assim, né? Tem. Então eu acho que é meio isso. E teve um outro que disse, também não lembro, um Leonardo da Vinci, um desses caras. Algo como: eu trabalho muito para que a hora que a inspiração chegar, me encontre trabalhando. Daí faz todo sentido, Faz né? todo sentido. Porque se você, dependendo da situação que você tá, você nem consegue executar o que veio de inspiração ali, aquilo ali passa, né? E Passa se batido. perde, passa batido e se perde. Exatamente. O talento é volátil se ele não tiver disciplina por trás. É verdade, verdade. Sabe? E eu vou te falar, tá? Eu tenho escola de música. Não sei se isso acontece em todas as áreas, mas eu acredito que sim. Você é professor, né? Você também é professor, né? Professor. Então talvez possa até me dizer se isso é comum em outras áreas. É comum os mais talentosos serem menos estudiosos. Sim. Porque ele tem aquilo tão fácil para eles. Sim. A pessoa chega lá e canta lindamente. Mas já fez aula de canto? Não, eu canto desde os 4 anos de idade. Minha família lá reunia todo mundo. A pessoa já canta bem. Então, assim, ela acha que, pra que eu vou me esforçar É o tanto assim? suficiente. Todo mundo sempre disse que eu canto bem, sempre ela já foi forjada por elogios da família, dos amigos, né? Na faculdade era ela que estava lá com o violãozinho e cantava e todo mundo achava lindo. Então, assim, na hora que você vê, é muito comum. Aí, paralelo a isso, tem um outro aluno que não canta tão bem. Aí deixa o tempo passar. Daqui a pouco você fala, pô, olha aí, interessante, né? Mas é porque o cara que associa talento à disciplina é escala imparável, né? Mas ele é raro. É raro. Ele é Talento raro. mais disciplina. Talento, mas São os gênios, né? essa Eu acho que é o combustível do gênio é esse. São essas duas. Marcelo, dentro da PNL, já deve ter do lado de modelagem. Você era mais jovem, 18, 19 anos, ainda no processo, aprendendo, crescendo, né, no processo. Você modelava alguém? Você, tipo assim, o guitarrista, exemplo do Kiss, cara, esse cara toca muito, eu tenho que ver vídeo desse cara. Tinha alguém que você modelava? Eu tive na minha carreira
algumas pessoas, né? Claro que eu não sabia desse termo, hoje eu já ouvi ele muito. Sim. E eu não sabia o que eu estava fazendo também. É instintivo. Era instintivo, né? Mas, por exemplo, eu tenho um grande amigo, você deve conhecer ele. Ele é legal de fazer aqui, um papo muito bacana, né? Sim. O Tchãozinho, ele foi o fundador e dono do Esquema 6, uma banda de baile aqui de Brasília, que Sim. Tocou na minha formatura, Ai, oitava sim. série. Sim. tocou na formatura de todo mundo. Sim. É verdade. É verdade. Que vocês viram, as principais festas de Brasília. E ele era um cara pobre, tipo, muito bem de vida, com música, tocando e tal. E em dado momento, quando eu tinha 19 anos de idade, surgiu a oportunidade de talvez eu entrar no Esquema 6, por isso ficamos amigos. Legal. Eu acabei não entrando, Legal. mas somos amigos até hoje. Sim. Somos amigos até hoje, muito amigos, mas não é assim, a gente se vê sempre, viaja junto, aquela coisa toda. E esse cara foi muito disruptivo pra mim, porque foi assim. Enfim, minha mãe achava que eu ia morrer de fome, porque eu escolhi ser músico. Né? Vai passar necessidade, já ele vê que não é nada disso. Você vai fazer um concurso. Então, conhecer o Tchãozinho nessa época foi muito interessante, porque foi o primeiro exemplo. Porque uma coisa é você ver o cara do Kiss, como você falou. Tem uma distância que você fala, o cara é americano, o cara é famoso no mundo inteiro, o cara tem a cara pintada, ele consegue dar esses pulos aí. É distante de você. Sim. Você é o cara na sua cidade. Saiu de uma situação, no caso dele, até mais básica do que a minha. Sim. E conquistou o que conquistou, foi pra mim quase que uma autorização pra eu seguir esse caminho, sabe? Eu falei assim, cara, não é possível. Olha aí, o cara fez, né? Eu via a maioria dos músicos, dos artistas em geral, tem uma coisa muito de. E eu entendo perfeitamente, né? Mas eu só não quero cair nessa armadilha de ficar reclamando muito. No Brasil, a arte, não sei o quê, o mercado, não sei. Que realmente todos esses problemas são verdadeiros, reais, mas também ficar nesse mood de ruminar isso o tempo todo, eu acho que não leva a lugar nenhum, né? Sim. E ele foi um cara que, dentro dessa mesma carreira, fez coisas incríveis. Então ele foi por exemplo, né? Lembro de um outro cara. Sim, depois tiveram as grandes estrelas internacionais, né? E eu gostava de ver as entrevistas. A gente não pode esquecer, professor, que agora a gente consegue lá entrar no Instagram, se vê o cara na casa dele, o seu ídolo, tomando café da manhã com o filho, não sei o que. Ela tem essa proximidade que não tinha. Sim, não tinha. Agora, essa proximidade. E antes você olhava essas figuras, elas eram quase inatingíveis. Semidivindades aí. E a rede social aproxima. Você sabe onde o cara almoça, você sabe onde o cara vive, você sabe como é que é a casa do cara. Exatamente. O legal é que o pessoal faz postagem, tá no closet de quem. Essa é muito doido. É muito doido. Será que isso é um gatilho de ansiedade e frustração? Porque quando você conhece o seu ídolo e você passa a ter a percepção que ele é igual a você, eu não sei como é que isso funciona na cabeça dessa geração. Eu acho que. Bom, para começar, a rede social, de maneira geral, e as pessoas se esquecem disso, não é a vida da pessoa, é o recorte da pessoa. Exato. Ninguém posta o feijão com arroz, você posta o dia que você foi no restaurante caro. Basicamente isso. Só que quem tá vendo lá de cá pode cair no erro de falar assim, caramba, a minha vida é muito ruim. Olha como essas pessoas vivem. Mas ali é apenas um retrato momentâneo, né? Do momento especial, como eu disse, né? A gente divulga o que. Então acho que essa distinção é mais importante. Acho que a ansiedade é gerada muito mais pela comparação, né? Dessa Sim. coisa que você falou de, poxa, olha só como essa pessoa vive, olha só como ele viaja, olha a quantidade de viagens que essa pessoa faz. Tem uma ideia, cara? Eu fiz Isso pra mim foi assim. Eu sou inocente com essas coisas, até hoje. Eu fiz uma Black Friday no meu curso online há uns 5 anos. E foi a primeira vez que, em um mês, entrou um dinheirão, assim, porque essa coisa da Black Friday eu não fazia, né? E eu, na época, eu tava solteiro, eu falei, cara, quer saber? Não tem mais tempo que isso, tem uns 7 anos. Falei, eu vou fazer uma viagem, comemorar isso, né? E eu fiquei num hotel famoso lá no Rio de Janeiro. E tinha uma piscina no rooftop, né? Subi lá, pedi um drink, o pessoal todo ali, aquelas meninas tomando banho na piscina, os caras novos assim também, música rolando e tal, não sei o que lá. Nada a ver comigo, né? Mas assim, eu não conhecia muito aquele ambiente. Tava ali meio num experimento antropológico, sabe? Deixa eu analisar isso aqui. Aí eu fiquei olhando a galera meio nova, assim, né, cara? Eu falei, pô. Aí falei com o garçom veio falar comigo, falei, brother, pô, esse hotel é bom, cara, essa meninada nova, o que é isso, né? Ele falou, cara, não entende, nem todo mundo tá aqui. Eu falei, como assim? Ele falou, não, é que tem o esquema do day use. Tem menina aqui que paga um dia
traz 5 mudas de biquíni e fica entrando no banheiro pra trocar de roupa e tirar foto diferente, fingindo que tá em dias diferentes, pra dizer que vem sempre aqui. Então, assim, isso pra mim, eu fico arrepiado. Parece besteira, mas eu falei, caramba, que mundo de mentira que a gente tá vivendo. Então, assim, isso é só uma das coisas. Você imagina isso multiplicado por... Porque a gente que vive disso, né? E exatamente. você estava falando essa questão, a questão é como que a gente vê isso. Vou te dar um exemplo, é a questão de rede social. Eu tinha um negócio e eu estava fazendo publicidade com uma empresa. A primeira coisa que o cara fez quando eu cheguei foi, eu quero ver o site dos seus concorrentes. Então, pegando o site como exemplo, mais a rede social, é como que você pega a informação e você trabalha, por exemplo, o teu negócio. Então, é como você vê. Entendeu? Então, por exemplo, a questão da rede social da exposição, essa questão de você ter proximidade com o teu ídolo, aquela coisa toda, é como que você analisa isso. O problema é que temos maturidade e Sim, estrutura para sim, poder fazer essa interpretação. Sim, Então, eu olhar aquilo para mim, Um adolescente Sim. com adolescente ela é terrível. sim. A gente talvez, a perda do ídolo acontece quando conhecemos pessoalmente, convivemos com eles. Fala, puta, velho, agora a rede social, a gente é quase imune a isso, porque não é geracional nosso. A gente observa de longe, mas o menino que está inserido nisso, eu não sei se ele tem essa Cabe a estrutura e nem gente maturidade. orientar esses meninos, Sim. orientar esses adolescentes, né, em cima disso. Inclusive, rede social é uma coisa muito séria. Você viu, acho que na Austrália, se eu não me engano, Eles proibiram, né? proibiram, né? Só a partir de 16 anos, abaixo de 16 anos. Porque eles estavam dizendo que estava atrapalhando demais, né? Desempenho, escola estava vendo coisa demais. Então, e é uma coisa que também tem que ser trabalhado na escola, isso. Cara, e o contrário também. Então, é uma maluquice, cara. Eu lembro que eu tinha um aluno, mais novo, 15, 16 também. E ele... Segue aí, professor, no Instagram e tal. Não tinha nenhuma foto. Ou tinha uma só, não lembro. Aí eu falei assim, cara, você não posta, né? Menino dessa idade, né? Consegui assim, aí um dia a mãe dele falou, não, ó, você gosta de dar uma ansiedade nele, ele posta. Ele fica olhando o tempo todo quantas curtidas tem. Se tem pouca, ele apaga, porque pra ele é uma vergonha Sim, a foto dele não ter tanta coisa. Olha só. cabeça. Ele criou essa realidade pra ele. Não, e depois eu fiquei sabendo que isso é algo que não é muito incomum, não. Não, isso é Sim. comum, não é? Sim. Você tem que Na criar realidade, crianças nessa. os adolescentes, as pessoas criam seus fantasmas. Né? Exatamente. O Alan é mais novo, mas você também, mas fantasma que na nossa época não existia, né? Nossa época Porque não tinha. é uma prova social, uma validação social, é diferente. Sim, Exatamente. sim, Isso quase o coloca a posição que ele está dentro do grupo que ele está inserido. sim. Então, assim, realmente, hoje em dia, é por isso que aqui na escola tem a questão do socioemocional, do Tem a questão trabalho, emocional, exato. para a parte emocional, que não existia na nossa época, né? Na nossa época só se pensava no cognitivo, no resultado, na nota do boletim. verdade, Entrega o boletim. Mas é psicólogo na escola, não. sim, Não tinha orientador, como Sim. tem hoje, um psicólogo, um socioemocional, uma aula separada só Sim. para isso, para trabalhar com isso. Isso. Então, o socioemocional também está voltado para essa área, que tem a ver com habilidade emocional. Eu achei fantástico. Já viu os relatórios socioemocional? Eles são belíssimos. Os meninos fazem os testes, aí vem os relatórios para a escola e eles vêm assim. Interação, inovação, confronto, e eles vai classificando para a gente ter ideia onde está a dor daquele. Que legal isso. Tá, isso é maravilhoso, é muito fera. Incrível. A escola nos últimos... Hoje eu não estou mais inserido na escola, né? Estou apresentando o podcast aqui, né? Na verdade, eu dou aula ainda para concurso, né? Desde 2006. Mas eu não estou dentro de escola, né? Mas a escola mudou muito nos últimos 30 anos. Nos últimos 10, 15 anos, eu acho que mudou mais, né? Olha, eu me afastei da educação em 2021. Quando eu venho vestibular. Pós-pandemia. Pós-pandemia. Sim. Eu assinei o contrato da venda dia 23 de dezembro Sim. de 2021. Eu retornei para o mercado com a proposta de nova. Estava em São Paulo trabalhando com outra coisa. E aí eu vim para cá. Já é diferente. Sim. A escola está muito diferente. Já é diferente. Eu acho que essa velocidade ela é exponencial e com o advento da inteligência artificial, isso aí vai. Sim. Só pra você ter uma ideia, é uma coisa que eu não entendi de jeito que escola é escola bilíngue, né? Sim. A criancinha na creche já tá aprendendo inglês. Tá ligado? Meu filho estudou numa escola bilíngue. Sim. Fiz questão de colocar ele já. A minha sobrinha tá aqui e ela fala, acho que o mesmo tanto que ela fala em português, ela fala Nós inglês. estivemos numa colação de grau agora, fundamental, ensino médio,
e tem um momento de discurso que é todo em inglês. Meu Deus, que maravilha, né? Não é? Eu não entendia nada, né? Mas só não entendi alguma coisa, mas é todo em inglês. Todo Sabe o dia que eu falei assim, caramba, o investimento valeu a pena? Porque quando eu cheguei em casa uma vez, o Moreno tinha, meu filho chama Moreno, tinha 11 anos de idade, talvez 10, 11. Tava vendo um filme em inglês, sem a legenda, né? Todo assim, ele... Aí eu falei assim, pô filho, que legal, você consegue ver o filme em inglês assim nem... E às vezes eu botava a legenda em inglês, que me ajuda a entender o que o cara tava Sim. falando, né? Sim. Se eu quisesse usar, praticar o inglês, né? Então não tava em português, a legenda não tava em inglês, e tava ouvindo só o cara falando mesmo. Eu falei, que legal, você já consegue, eu tenho dificuldade de fazer isso, né, e tal. Aí ele olhou assim, tá em inglês? Ou seja, pra ele, É normal, natural. ele tá entendendo, eu não sei que língua é, não importa. Ele só tava vendo o Mas filme. isso é fluência, né? Isso é fluência. Isso é fluência. Isso é fluência, exatamente. Quando a pessoa aprende, tem uma coisa muito interessante que a Juliana me explicou. Quando a pessoa aprende ainda criança, a linguagem ela fica meio alocada aqui no mesmo lugar do cérebro que a língua natal, Sim. né? Sim. Agora, se você aprende depois de adulto, vai para outro lugar. Então você tem que fazer. Por isso que eu gosto de ouvir. Você vai traduzir. Exatamente. Agora, essa questão de fluência, você tem fluência no seu instrumento. Sim. Hoje você às vezes faz coisas que você antes era impensável para você lá atrás, você nem pensa o que você está fazendo, é natural. Lá, natural, né? É É natural. possível desenvolver, né? Mas Exato. eu acho, sei lá, eu acho que essa coisa do HD vazio, né? Criança é muito rápido, cara. O negócio. Sim. Agora, Marcelo, eu vou fazer a pergunta nova pra você. Diga lá. Você já tocou um pouquinho de violão? Ok. Você Mas também. pera, tô falando. Não, mas nada. Sabe o que eu acho engraçado? Que quando a gente tá aprendendo, a gente tem que olhar a nota, assim, né? E tudo. Você vê o cara tocando as 10, 15, 20, 50, sem música, sem olhar nada, sem ver nada, sem ver partitura, sem ver... Como é que vocês conseguem? Desculpa a minha pergunta boba. Não, Como é que vocês não, conseguem? não. É repetição, né? A gente. Acho que. Primeiro, né? Existe a memória mental e a muscular, que tá ali porque você fez aquilo 1000 vezes, né? E outra coisa que acontece é que a gente já. Quando você toca uma música que você conhece ela, você lembra quais são os sons que virão, né? Você sabe a sequência de notas, de acordes, de. E quando você tem influência no instrumento, você sabe onde está aquele som que você está pensando nele, né? Você não. Cara fluente, ele não tem que ficar procurando muito. Onde é mesmo? Não. Poxa, é aqui. Então, a partir desse momento, você conhece a música, você tem intimidade com ela, você tem intimidade com o instrumento. É uma coisa que meio que natural. É como se você estivesse falando. Mas eu acho que entrou na mesma ideia da língua, né? É como se estivesse falando. Por isso que... Exato. Mesma ideia da língua, porque a fluência, porque quando você escuta inglês, você não consegue talvez acompanhar um filme, porque o cara fala, na hora que você vai traduzir, ele já tá na próxima frase. Isso, exatamente. E é a mesma coisa com o instrumento. Preciso de um ré, onde tem? Exato. Onde tá a nona aqui? A nona tá onde? Isso aí. Você aprendeu. Isso Só que ele já tem essa fluência. Exatamente isso. E a música, você falou da questão cognitiva, né? Cerebral e tal. Neuro, cara, é uma ferramenta de desenvolvimento sem dúvida. Porque é muita coisa ao mesmo tempo, né? Você falou que tem que ler a partitura, você falou. Sim. Ou a cifra, ou a tablatura, o que for. Você tem que, às vezes, coordenar o ritmo com uma mão, as notas com a outra, fazer isso tudo funcionar junto. Né? E fora a parte social, né? Você toca com outras pessoas, conhece. Então, assim, eu acho que é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, independente do. Eu acho que todo mundo. Sempre falei isso, né? Eu vou falar duas coisas para não parecer que eu tô só puxando a brasa pra vencer sardinha. Eu acho que todo mundo tinha que estudar algum instrumento musical, quando criança, adolescente e tal. E uma arte marcial. Eu acho que são duas coisas que. Por motivos, alguns parecidos, outros bem distintos, né? Foi o caminho que eu segui. E para mim fez muito bem. Você se lembra, eu era uma criança super tímida. Eu era engraçado com os amigos, mas eu era muito retraído. Eu era aquele cara mais quietão, assim, né, e tal. Eu conversava muito com você, que eu te considerava apesar da diferença de idade, que não é tanta hoje, mas na época era muita. Sim. Porque quando você tem 15, já tem 20, é um adulto e uma, né, é grande a diferença, né? 45, 50 é a mesma coisa. Sim. Vou fazer uma idade relativa. Exatamente. Idade relativa. Então, Mas assim, na oitava série você já tinha namoradinha também, né? Apesar de você já tinha namoradinha, né? A loirinha lá que você namorava, né? Não era uma menina lá, né? Verdade. Mesmo time. Verdade. Não, mas a gente é tímido, mas a gente desenrola, né? Dá-se um jeito, né? Violão ajuda, que tava violão ajuda.
E eu não sei se foi. Ela começou porque ela pediu aula de violão. É mesmo? A gente era amigo de colégio, ela, você podia me ensinar violão? Eu falava, tá bom. Vamos começar a amizade aí. É. Ai, ai, ai. Bom, eu vou encerrando por aqui. Maravilha. Prazer conversar aqui com o Marcelo, o Alan, nosso colega aqui, e já convido você para voltar ano que vem de novo. Só marcar. A gente vai marcar com você aqui de novo. A gente está em época agora de férias, renovação de matrícula aqui na escola, né? E a gente, ano que vem, vai estar com os alunos. E se você quiser vir aqui um dia tocar com os alunos, Será um prazer. vai se apresentar para os alunos, vai ser um prazer ter você aqui de novo com a gente, sempre perto aqui, porque é um prazer estar contigo. Beleza? Meu irmão, tamo Eu junto. vou encerrando por aqui. Um forte abraço. Até o próximo episódio. Tchau. Um abraço. Até logo.